Olá, eu sou a professora Fernanda da Universidade do Estado de Minas Gerais e vou falar para vocês um pouquinho de alguns resultados do nosso projeto, financiado pela FAPEMIG, onde a gente vai falar sobre o uso de fagos como ferramentas para o controle de bactérias, especificamente o efeito sobre o biofilme. Bom, os fagos, ou bacteriófagos, são os vírus que infectam bactérias. Esses vírus, eles são compostos por um material genético, que pode ser DNA ou RNA, e são envolvidos por um envoltório proteico, que a gente chama de capsídeo. Esse envoltório proteico, ele pode ter diferentes formas, aqui a gente tem alguns desenhos exemplificando, sendo que o mais típico são os vírus caudados, que tem essa estrutura, onde a gente tem o material genético envolvido por uma cabeça proteica, um capsídeo icosaédrico e uma cauda. E esses vírus, o que eles fazem? Eles usam essas partículas, para injetar o seu DNA dentro da bactéria e a partir do momento que eles estão então dentro da bactéria, eles vão manipular essas células para produzir mais vírus. Isso pode acontecer de diferentes formas, sendo que as formas mais comuns de ciclo de vida dos fagos são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que acontece nesses casos? Eu tenho uma partícula viral, essa partícula viral ela vai entrar em contato com a célula, injetar o seu DNA dentro dessa célula e esse DNA ele pode seguir dois caminhos. Ele pode ser integrado no DNA da bactéria, que isso significa ele entra no DNA da bactéria e passa a fazer parte desse DNA, e aí toda vez que essa célula se divide, ela divide o DNA bacteriano e junto com ele o DNA viral, formando o que a gente chama de ciclo lisogênico. Em outros casos, a gente vai ter a entrada desse DNA viral, a gente vai ter então que esse DNA ele vai comandar, ele vai subverter essa célula para que ela se transforme em uma máquina de produção das proteínas virais para a formação dessas partículas. E quando eu tiver uma quantidade suficiente de partículas, as próprias proteínas do vírus elas vão induzir o rompimento da célula, que é o que a gente chama de lise. Por isso o ciclo lítico. E aí, quando isso acontece, eu mato a bactéria e libero vários outros vírus que vão infectar as bactérias vizinhas, gerando então um processo, de morte bacteriana, que é bastante desejável quando a gente quer controlar ou usar esses fagos para eliminar algum tipo de bactéria que pode ser danosa para o ser humano. Com base nisso, surgiu o conceito de fagoterapia, que é o uso dos fagos para combater infecções por bactérias. Esse conceito não é novo, mas ele tem ganhado destaque por ser uma alternativa nos casos em que a gente tem infecções por bactérias que são resistentes aos antibióticos disponíveis. Isso é cada vez mais comum por conta do uso excessivo de antibióticos, as bactérias resistentes elas vão prevalecendo. Além disso, eu posso usar os fagos ou as suas proteínas que causam esse rompimento da célula em associação com antibiótico ou com outros microbianos, potencializando o efeito dessa terapia. E a gente vai falar hoje sobre o efeito desses fagos no biofilme. Então, o que são bactérias formadoras de biofilme? O que é o biofilme? O biofilme é uma estrutura que é formada por várias bactérias e outras substâncias que é capaz de se aderir a alguma superfície. Essa superfície pode ser uma superfície biótica, por exemplo, um tecido, o dente, e também abiótica, por exemplo, um plástico, um catéter. Então, o que acontece? As bactérias elas têm uma vida livre, elas encontram essa superfície, se aderem a essa superfície, liberam as substâncias extracelulares, principalmente polissacarídeos e proteínas, e vão formar um agregado de células, e isso vai conferir um ambiente protegido, no qual os antibióticos têm mais dificuldade de entrar. Então, quando as células estão aderidas na superfície, é mais difícil eliminar essas bactérias, porque o antibiótico ele não consegue penetrar essa matriz e atuar sobre essas bactérias. E aí onde que entram os fagos? A gente tem vários fagos que produzem proteínas específicas que vão destruir ou degradar esse biofilme para eles conseguirem entrar no biofilme e infectar as células, Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de 3 fagos que infectam a bactéria Escherichia coli
em remover um biofilme que já está previamente formado. Esses fagos, eles vieram, né, de amostras de água que foram coletadas no Córrego Corredor, em Mário Campos, Minas Gerais, e foi feito um isolamento e a gente obteve 3 fagos diferentes. A gente chamou eles de MCSC3, MCSC8 e MCSC14. É importante ressaltar que eles são fagos diferentes, cada um pertence a um gênero diferente e tem tamanhos bastante diferentes e mesmo formato de partículas. Os 2 primeiros fagos, MCSC3 e MCSC8, eles foram isolados em 2022 usando uma estirpe de E. coli que a gente chama de E. coli 30, e o MCSC14 ele foi isolado em 2024 usando uma outra estirpe, que é a estirpe CM13. E aí, como é que funcionou o nosso experimento? A gente usou uma placa de plástico poliestireno que tem vários poços e a gente colocou a cultura de E. coli, dessa E. coli 30, nesses poços. Deixamos isso aqui 24 horas a 37 graus para a formação do biofilme. Então, o biofilme ele vai ficar grudado no plástico. Aí, depois, a gente faz a lavagem e coloca os fagos sobre esse biofilme pré-formado, para ver se eles vão ser capazes de fazer esse biofilme se desprender, fazer esse biofilme soltar e degradar esse biofilme. Então, foram usados os 3 fagos em separados e também uma mistura dos 3, além de um tampão, onde não tem fago, para a gente ter um controle negativo. Isso foi deixado 8 horas para efeito dos fagos, depois foi lavado, corado com um corante chamado cristal violeta, que é esse corante roxo, e aí a intensidade do roxo ela foi lida em um equipamento chamado espectrofotômetro. Quanto mais roxo, isso indica mais biofilme que ficou aderido na placa e indica, então, se a gente teve uma boa remoção ou não desse biofilme. Então, o que a gente encontrou? Aqui a gente tem uma placa, foto da placa, né, mostrando diferentes intensidades de roxo. E aí aqui a gente tem um gráfico mostrando a leitura dos resultados. A gente padroniza que o controle, que não recebeu fago, seria 100% de biofilme. E a gente vê aqui que os 3 fagos levaram a uma redução, cada vez aqui progressiva, na quantidade de biofilme que ficou aderida na placa, sendo que o fago mais promissor foi o MCSC14 e que a mistura dos 3 fagos ela foi a melhor opção para remoção de biofilme, removendo cerca de 60% aí do biofilme pré-formado, né? E o que é bastante interessante? O fago MCSC14, ele é um fago que foi isolado com a bactéria CM13 e ele não infecta E. coli 30, mas apesar disso, ele reduz seu biofilme. Isso é porque provavelmente ele tem uma enzima chamada depolimerase, que é muito eficiente na degradação de biofilmes nos compostos polissacarídeos e que pode atuar, inclusive, né, a gente ainda vai testar, sobre biofilme de outras espécies bacterianas. Isso também é suportado, né, com base na morfologia da placa de Lise que a gente tem aqui do lado. Isso aqui é o experimento que a gente faz para ver a placa de Lise. Então, onde a gente tem esses halos claros é onde a bactéria foi removida. E a gente tem aqui um detalhe mostrando, né, um halo típico da presença de depolimerase. Então, a gente viu que a mistura dos 3 fagos foi o tratamento que mais reduziu o biofilme e que essas abordagens, onde a gente faz a mistura de diferentes fagos, é uma boa estratégia para o uso, então, desse material. Queria agradecer à Universidade do Estado de Minas Gerais e aos meus colaboradores da Universidade Federal de Viçosa, que estão listados aqui, que possibilitaram o desenvolvimento desse trabalho, ao Departamento de Ciências Biológicas e a FAPEMIG, né, que concedeu o apoio financeiro.